primeiro dia de prova do Enem e gerou uma surpresa, pelo menos uma surpresa positiva para todo mundo. Tivemos uma abstinência, tudo bem, de quase 25%, mas a prova em si gerou uma surpresa, ainda mais depois das denúncias lá de interferência do governo na prova. Você via questões de Chico Buarque, Gonzaguinha, você via até Zé Ramalho com vida de gado. Sim, questões envolvendo indígenas, direitos da criança e adolescente. Surpreendeu qualquer um que achava que essa suposta interferência causasse impacto nas questões da prova. E em si, nas questões, não causou. Não posso afirmar em relação à correção, mas nas questões em si, realmente não teve nenhum impacto, se é que houve interferência, porque tem que ser provada. Investigada, sim, sempre, e provada. E se houve, que puna quem interferiu. Outro fato relevante aqui que eu queria trazer em relação ao Enem é que esse ano, por mais que a gente fale, todo ano mostre na televisão diversas pessoas perdendo o horário. E aqui é inadmissível. A pessoa estuda por um ano completo. Isso já não é a segunda prova, a terceira prova. E no dia falha com o horário. E olhe que a prova acontece no turno da tarde. Não quer nem dizer que você tem que acordar cedo, madrugar para fazer a prova, não. É inadmissível. Mas o fato bom, porque eu não vou rir disso, desses atrasados, não vou rir. O fato positivo é que você vê histórias, sim, positivas de gente boa ainda. Teve um professor lá no Piauí que ele chegou a ir buscar a carteira de identidade de uma candidata que ele sequer conhecia para a candidata não perder a prova. Ela, com 20 minutos de antecedência, estava desesperada porque esqueceu o RG em casa. Esse professor viu, foi lá de carro na casa dela, pegou o documento e trouxe para a candidata, faltando 1 minuto para o portão fechar. Ainda existe pessoas boas no mundo. Esquece os atrasados, que tirem como lição para a próxima vez não errar mais. Nas próximas experiências de vida, não errarem mais. E sim, focar nos fatos positivos. Pessoas como esse professor lá do Piauí, focar na prova, que foi positiva sim. Questões amplamente interessantes, objetivas e didáticas. E outro ponto à parte da prova do Enem que eu tenho que tratar aqui foi justamente o tema da redação. Pessoas que não têm registro. E aí você poderia aportar diversos aspectos. O aspecto legal, porque é um direito da pessoa que não tem condições de pagar pelo registro, ter o registro de graça. O aspecto social, essas pessoas sem registro não são ninguém para o governo, ou seja, não recebem sequer o Auxílio Brasil. O auxílio emergencial, nada disso. A Minha Casa Minha Vida, esquece. São pessoas à margem do governo, à margem da sociedade. Você podia falar pelo aspecto cultural, que as pessoas não têm acesso a nada. Escola, educação, nada. Sequer cultura. Você poderia tratar de diversos aspectos, deixando assim a prova mais interessante. A redação, tema livre. O candidato poderia falar do que quisesse. E demonstrando assim um ponto importante na nossa sociedade. Foram 3,1 milhões de inscritos no Enem. Temos quase 3 milhões de pessoas vivendo sem qualquer certidão, sem certidão de nascimento, sem RG, ou seja, quase o mesmo número. Olha que dado interessante. E você parar para pensar que 3 milhões de brasileiros vivem à margem da sociedade porque sequer tem um registro, não consegue ter qualquer auxílio do governo, não consegue fazer nada. Imagine você vivendo uma situação dessa. Temos que nos preocupar sim com isso. Não para a prova do Enem somente, tema interessante sim, mas preocupar para a vida em si dessas pessoas. Agora, ano que vem, vamos ter eleição. Cadê que um candidato vai falar sobre isso? Espero que falem e tragam soluções para isso, porque são 3 milhões de brasileiros à margem da sociedade, sem qualquer amparo, legal ou do governo. E falando nas eleições do ano que vem, ontem tivemos, entre aspas, as prévias do PSDB. Nessas prévias tivemos o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, o atual governador de São Paulo, o Dória, e o atual governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Aqui, o Arthur Virgílio, para mim, carta fora do baralho. Tá ali, sim, para se promover. Querendo ou não, estão falando o nome dele. Ele ganha notoriedade. Mas a briga direta entre o Dória e o Eduardo Leite. Mas por que prévias, entre aspas? Porque somente 8% dos 45 mil, mais de 45 mil, que poderiam votar nessas prévias, que votaram. Justamente porque aconteceu um erro no aplicativo. E já estão falando que foram hackers, já estão falando que foi problema digital, de TI.
Enfim, foi suspensa essa prévia. E agora o Eduardo Leite quer que aconteça quanto antes, 48 horas. Já o Dória e o Arthur Virgílio quer que aconteça no próximo domingo. E aqui é tudo jogada política. O Eduardo Leite sabe que a diferença dele pro Dória é mínima, é quase nada. E ele pode reverter isso nas próximas horas. Mas se demorar muito, demorar uma semana, o Dória pode fazer novas coligações e conseguir novos votos e abrir essa diferença. Por isso que um quer domingo que vem e o outro quer o quanto antes. Mas aqui eu tenho que dar minha opinião sobre isso. Acho que essa confusão toda nas prévias somente mancha a imagem do partido, que já não estava legal. Você vê o Aécio Neves querendo sair, falando sair, e era presidente do partido. Você vê o Alckmin, que sequer foi colocado como candidato a governador de São Paulo pelo PSDB, que já fala em sair. E ser candidato como vice da chapa de Lula. Olha que situação que ninguém pensaria isso anos atrás. Lula e Alckmin juntos contra Bolsonaro. Olha que situação inusitada. E assim a gente vê que a política está caminhando. Não para. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Todos eles visando 2022. E é por isso que eu faço questão de chamar sua atenção para tudo que ocorre. Chamar sua atenção para você ver toda essa movimentação. Para assim você ter consciência para quem você vai votar na próxima eleição. Porque como eu sempre falo aqui no canal, o seu voto é uma procuração em branco que você dá ao seu candidato, que depois ele pode fazer quase tudo em seu nome e não vai acontecer quase nada para ele. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.